Amigos tricolores, aqui quem fala é Euclides Almeida, do Sempre Bahia. E eu gostaria de bater um papo com vocês sobre a Assembleia Geral ocorrida na última terça-feira, 15 de janeiro de 2013, onde foram definidas algumas mudanças no Estatuto do Esporte Clube Bahia. As mudanças não foram aquelas sonhadas pela maioria da torcida tricolor, e a democratização do nosso clube ocorreu de forma bastante tímida, muito aquém do que todos sonhavam. O presidente Marcelo Guimarães Filho tem dito, em alto e bom som, que conseguiu cumprir a sua promessa de campanha e implantou a eleição direta para a presidência do Bahia. Isso é questionável, porque a eleição direta foi implantada somente na teoria, porque na prática não há democracia alguma. E eu vou explicar por quê. Nas próximas eleições, caso sejam inscritos 6, 7 candidatos à presidência, haverá um primeiro turno, onde neste primeiro turno os conselheiros é quem irão votar, e os 2 mais bem votados pelo conselho irão para o segundo turno. E neste segundo turno é que entram os votos dos associados, ou seja, o sócio terá apenas a opção de escolher entre um dos 2 candidatos filtrados pelo Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Até aí não haveria problema algum. Inclusive, como o próprio Marcelo Guimarães Filho cita, essa ideia foi inspirada no Estatuto do Internacional. Porém, há um grande diferencial. No Conselho Deliberativo do Internacional, existem diversas correntes de pensamento atuando dentro do quadro do Conselho. E isso não acontece dentro do Bahia. No Bahia, nós temos um Conselho formado por 300 pessoas de um mesmo grupo. E esse é o agravante. Então, esse Conselho, ele não tem representatividade das diversas correntes de pensamento, e por isso torna essa eleição direta indireta. E mais, a oposição tentou fazer uma mudança na eleição do Conselho, criando a eleição proporcional, para que a gente passasse a ter um Conselho com representantes de diversos grupos da oposição, da situação. Qual era a ideia da eleição proporcional? Seria da seguinte forma: a chapa teria o número de membros no conselho de acordo com seu percentual de votos. Se uma chapa tivesse 45% dos votos, ela levaria 45% das cadeiras do conselho. Se uma outra tivesse 15%, ela teria 15% dos conselheiros. E por aí vai. Ou seja, a gente teria um conselho fervilhando de discussões, de ideias, de debates, de fiscalização. E não 300 pessoas dizendo amém à mesma pessoa, ao mesmo dirigente. É como se fosse, digamos assim, o Congresso Nacional, como se todos os deputados, se a presidência hoje é do PT, é como se todos os deputados fossem do PT, do mesmo partido. Ou seja, ausência total de democracia. Então a oposição tentou fazer com que fosse aprovada a eleição proporcional do Conselho, mas a diretoria atual, ela derrubou e manteve-se a regra, e nós vamos ter mais uma vez a eleição do Conselho Deliberativo, elegendo 300 pessoas do mesmo grupo. Então, o sócio vai votar no segundo turno entre 2 candidatos escolhidos pelo Conselho, sendo que o Conselho é formado por 300 pessoas do mesmo grupo. E tem mais. A regra para um candidato para um associado ser candidato à presidência do Bahia, também foi alterada. No estatuto anterior, bastava que alguém fosse sócio do Bahia há 3 anos para ele ser candidato à presidência. Mas nossos atuais e eternos dirigentes fizeram uma mudança
E agora, para alguém ser candidato à presidência, ele terá que ser, primeiro, associado há 36 meses, conseguir ser conselheiro, conseguir entrar numa chapa vencedora, ser conselheiro do clube por 2 mandatos, cada mandato são 3 anos, ou seja, ele terá que ser 3 anos de sócio, mais 6 anos de conselheiro. Então, 9 anos, no mínimo, de associação para que alguém ganhe o direito de ser candidato a presidente do Bahia. O que isso quer dizer? A partir de agora, só quem pode ser candidato é quem já foi conselheiro por 2 vezes. Isso restringe ainda mais as possibilidades, o número de pessoas que tenham condições de ser candidato. Se esse conselho, se esse molde de 300 pessoas de um mesmo grupo se repete há décadas e décadas, só existem pessoas desse grupo que já foram conselheiros por 2 mandatos. Então, o que vai sobrar para o associado votar, no final das contas, vai ser escolher entre Ademir Esmerim e Rui Ascioli. Talvez um bate-chapa mais antigo entre Maracajá e Marcelo Guimarães pai. Enfim, o sócio vai escolher entre 2 candidatos da mesma linha de pensamento, 2 candidatos de um mesmo grupo. E isso não parece ser uma democracia. Outra alteração importante no estatuto foi em relação ao percentual de votos necessários para serem feitas novas mudanças no estatuto e também para destituir o presidente. No estatuto anterior, era preciso ter uma maioria de 2/3 dos votos. Agora, com essa alteração, para se mudar qualquer coisa do estatuto e para uma destituição da presidência do clube, será necessária uma maioria de 3/4 dos votos. Aumentou o percentual de 66,6% para 75%. Então, ficou ainda mais difícil fazer qualquer mudança no estatuto ou, em determinada situação, destituir o presidente. A única mudança comemorada timidamente pela oposição é que foi a promessa do torcedor oficial do Bahia poder ganhar direito político. Mas veja bem, não é um ganho automático. Vamos explicar. O torcedor oficial do Bahia hoje é um plano de compra antecipada de ingressos. Quem faz o TOB hoje paga à vista ou parcelado por um determinado valor que vai lhe dar direito a entrar em todos os jogos com mando de campo do Bahia durante um determinado período. O TOB não tem direito político, ele não tem direito a participar de assembleia, a votar, a ser votado. Já o sócio patrimonial, ele é ao contrário. O sócio patrimonial tem direito político, mas não tem ingresso, não tem nenhum outro benefício. Para uma pessoa ser sócia patrimonial, hoje ela tem que comprar o título patrimonial, tem que pagar a joia no valor de R$300 e depois ficar pagando uma mensalidade de R$40. O que é que foi prometido? O TOB, o torcedor oficial do Bahia, ele vai ter uma possibilidade de também ser sócio patrimonial sem precisar comprar o título, sem precisar pagar a joia de R$300, pagando apenas a mensalidade. Então o benefício é esse. Ficar claro que não é que o TOB vai passar a ter direito de votar. Não. Quem for TOB vai ter um benefício de virar só, de ser também sócio patrimonial, sem pagar a joia, pagando a mensalidade, a mesma do sócio patrimonial, que é R$40 por mês, independente do que ele paga no plano do TOB. Deixar isso bem claro, porque isso gerou muitas dúvidas, muitas polêmicas, e muitos torcedores pediram um esclarecimento desse ponto. Espero que tenha ficado bem claro. Enfim, sobre a Assembleia, eu gostaria de destacar que a diretoria atual ganhou
em todos os itens praticamente, porque tinha a maioria dos sócios na Assembleia. Isso mostra para a torcida tricolor que não adianta ficar reclamando, não adianta ir para lá para a porta protestar, em alguns casos até fazer uma bagunça ou uma violência, isso não vai resolver nada. Não adianta ficar na internet criticando, fazendo campanha. A única coisa que adianta é se associar e participar da vida política do clube. Se nessa Assembleia tivessem mais 100 sócios que tivessem o mesmo pensamento da maioria, 100 pessoas que quisessem eleições diretas de verdade, mas 100 somente, teria sido implantado tudo o que a torcida queria. Porque não tinham nem 200 sócios na Assembleia. A situação, digamos, numa proporção, tinha 60%, 70% dos votos nessa Assembleia. Então, com mais 60, ou 60 não, com mais 100, 150 torcedores associados, teremos implantado tudo o que a torcida sonha. Isso serve de exemplo para você, torcedor, que tem reclamado, que tem criticado, que tem pedido mudança. A primeira mudança tem que partir de você. Você tem que ser, se você quer mudança, né? Você tem que se associar, você tem que pagar comprar o seu título, pagar a sua mensalidade, esperar um ano para ganhar o direito de votar, participar da Assembleia. A partir desse momento é que pode existir possibilidade de mudança no Esporte Clube Bahia. Vale a pena ressaltar que a Assembleia dessa vez ocorreu de forma organizada, sem aquela bagunça, sem brigas, não foi suspensa, não foi cancelada. Então eu parabenizo ao presidente Marcelo Guimarães Filho, parabenizo a diretoria atual do Bahia por essa mudança, mas parabenizo ainda mais aos membros da oposição que com muita luta conseguiram impor uma Assembleia mais digna, porque nas últimas Assembleias, em 2008 com Petrônio e em 2010 com Marcelo Guimarães Filho, a Assembleia não chegou nem a terminar. Por tamanha era a falta de respeito com os associados, queriam impor de qualquer maneira o que queriam, o que eles desejavam, e a oposição obviamente não aceitou, apenas dizer amém, como era feito antigamente. Então, graças a esse trabalho atuante, as coisas vêm mudando. Então, ao invés da torcida se desanimar, ao invés dos atuais sócios desistirem, deixarem de pagar sua mensalidade, eu acredito que o pensamento é o contrário. Vamos comparar de 5 anos para cá, como já mudou. Quem frequenta a sede de praia nas assembleias já percebeu a diferença. Essa última assembleia ocorreu de uma maneira como eu nunca tinha visto. Então isso é um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho de formiguinha, que os frutos serão colhidos lá na frente. Eu deixo essa mensagem de otimismo aos torcedores, peço que se associem. Quanto mais torcedores se associarem, as possibilidades de mudanças vão aumentando. É isso aí, amigos tricolores. Encerramos mais um bate-papo. Esperamos que tenha sido proveitoso, que as principais dúvidas tenham sido esclarecidas, que tenha ficado claro como foi a Assembleia, na verdade, o que foi mudado. E o Sempre Bahia está à disposição de toda a torcida tricolor, até mesmo porque é um site feito por torcedores que querem mudanças, por torcedores que desejam ver o Bahia como ele deve ser, grande, enorme, disputando grandes títulos. Então, estamos à disposição, queremos que continuem participando do nosso site, debatendo, sugerindo, criticando. Aguardamos colaboração de vocês, divulgação do nosso trabalho, porque esse canal de comunicação é de todos nós. Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.